Vamos ouvir a palavra de Deus agora, irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus, capítulo 5, nós estamos fazendo a exposição do Sermão da Montanha. Estamos no versículo 21. Mateus 5, 21. Do 21 até o 26 hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do ódio e do homicídio. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Está escrito: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. Ou qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, até que não pagues o último centavo. Oremos, irmãos. Pai, te pedimos a tua graça e a tua iluminação para que possamos compreender a tua palavra. Teu Espírito Santo nos ajude nessa hora. Senhor, fala conosco. Nós queremos aprender a tua palavra e pô-la em prática em nossas vidas. Essa é a nossa súplica, é o nosso desejo que fazemos a ti em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Nós estamos aprendendo aqui no Sermão da Montanha e hoje nós começamos propriamente dito nos mandamentos de Jesus dentro desse sermão. Até agora nós vimos todo o epílogo, né? A pré-introdução Jesus havia feito, chamando para si os discípulos, nomeando-os como sal e luz, dizendo que ele não veio para destruir a lei, ele veio para completá-la, e também nos dando uma grave advertência introdutória a esses ensinos. Foi o que nós vimos semana passada, os versículos 19 e 20, onde ele disse: qualquer que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então nós vimos que a justiça dos mandamentos de Jesus, ela excede a justiça da lei de Moisés. Em que sentido? No sentido de que a justiça da lei de Moisés era estritamente letra de lei. Enquanto que a justiça do mandamento de Cristo é poder de Deus para a salvação. Então, a lei de Moisés, ela era mandamento religioso, mandamento civil e código penal. Então, quando alguém cometia um pecado, aquela pessoa tinha cometido um pecado e também um crime. E a lei de Moisés previa as penas devidas para cada crime, incluindo multa, incluindo açoite e até morte. O pacto da graça, os mandamentos do Novo Testamento, não são uma lei civil. Eles não são um código penal. Eles são tão mandamento e tão lei quanto a lei de Moisés, ou mais, e nós vamos ver por que mais. Nós também descobrimos que o Novo Testamento, embora ele seja menor em volume, ele tem mais mandamentos do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem tradicionalmente 615 mandamentos, o Novo Testamento tem 1050. Então, embora ele seja menor em volume, ele tem mais ordenanças para nós. Porém, ela está
ela está posta num pacto diferente. O Antigo Testamento, um pacto de obras, né? Bênçãos e maldições condicionadas à obediência do pacto de obras. Esse está posto sobre um pacto de graça. Ou seja, nós obedecemos por graça, graça por graça. Deus foi gracioso conosco, fez-nos um favor que não merecíamos e nós somos gratos por Ele, graça por graça. Por gratidão nós o obedecemos. Então, nós não somos abençoados por nada que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. E não podemos ser amaldiçoados, porque Cristo foi amaldiçoado na cruz no nosso lugar. E num pacto superior, espera-se uma postura superior. Num pacto maior, espera-se uma justiça maior. Mas não uma justiça que é alcançada como no pacto de obras, mas uma justiça que é alcançada por fé, que a justificação é pela fé. Como diz a Escritura, creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Então, nós somos justificados pela fé no nome de Jesus. E, estando justificado por Deus, Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, temos paz junto de Deus. E nesse estado de paz com Deus, amizade com Ele, é que Ele nos capacita, Ele nos habilita a obedecermos os mandamentos de Jesus. Por isso, nós temos que ter essa responsabilidade. Aquele que diminuir, né, sendo liberal, acrescentar, sendo legalista, distorcer o sentido de qualquer um desses mandamentos, esses que se seguem, e ensinar errado os homens, será alguém pequeno no reino dos céus. Semana passada disse para os irmãos que nas orações suas, orem a Deus para que eu seja sempre fiel, porque como todos os homens, nós somos também passíveis de tentação. E ensinar errado é uma tentação. Então, que Deus nos dê graça para que nós possamos ser fiéis à sua palavra sempre. Hoje Jesus vai nos falar, e ele começa falando uma série de mandamentos, mas hoje ele começa falando aqui para nós sobre o homicídio. E ele já começa fazendo justamente esse contraste entre a justiça da lei de Moisés e a justiça dos discípulos, a justiça do mandamento. A justiça da lei de Moisés e a justiça do mandamento da graça. A justiça dos fariseus e a justiça que ele espera dos seus discípulos. E ele começa dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele sempre usa essa expressão quando ele vai se referir ao mandamento da lei de Moisés. Na lei está escrito, não matarás. É importante nós fazermos um parênteses aqui e entendermos que a lei de Moisés, ela entende o não matarás como homicídio doloso. Ou seja, quando você mata o outrem por motivo torpe. Então a lei de Moisés não entendia como a quebra do mandamento não matarás, o homicídio culposo, por exemplo, quando não há intenção de matar. Existe até um caso bastante pitoresco que é usado como exemplo na lei, que ele diz assim, se alguém estiver cortando uma árvore e o ferro do machado escapar e acertar o companheiro e feri-lo de morte, se for sabido que nunca houve inimizade antes entre esses dois, aquele que feriu de morte sem dolo o seu companheiro não vai ser culpado pelo sangue dele. Então o homicídio culposo, quando não há intenção de matar, não era enquadrado nesse mandamento. Outra coisa, lá em Êxodo 25 diz assim, se alguém pegar o ladrão em flagrante à noite e o matar, não será culpado pelo seu sangue. Então, a legítima defesa e a proteção do bem pessoal e alheio também não era homicídio. Homicídio é matar alguém por motivo torpe. É isso que o mandamento compreende. Inclusive a pena capital. Alguns crimes, como por exemplo, alguns pecados que para os judeus eram crimes, como o adultério ou homicídio, eles eram punidos com pena capital, com pena de morte. Então, obviamente, que quem executava a pena capital não estava pecando contra o não matarás, porque pena capital também não é matar por motivo torpe. Entendendo que a lei condena o homicídio, a morte por motivo torpe, o homicídio doloso, e Jesus já havia dito que ele não veio destruir a lei diz não matará, e ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim completá-la.
nós entendemos, já aprendemos que quando Jesus diz não vim destruí-la, mas vim cumpri-la, tem 3 sentidos, né? O primeiro sentido é que ele veio obedecer, Jesus veio cumprir porque ele obedeceu. O segundo sentido é que Jesus veio encerrar, caducar a lei. Então na cruz Jesus cravou a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a lei de Moisés. Então o Antigo Testamento, como lei, como pacto de obras, caducou. Para nós ele tem apenas hoje função didática. Ele está ali para o nosso aviso e para o nosso ensino. Mas nós não temos mais um pacto de obras com ele como tinham os judeus. E em terceiro sentido, cumprir significa completar. Então, Jesus veio lançar novo mandamento sobre o mandamento existente. Então, ele veio completar, ele veio aumentar, né? Quem achava que a lei era algo sério, a graça é mais séria ainda. Então ele diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás, e quem matar será réu de juízo, será passível de julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo odiar o seu próximo. Qualquer que sem motivo odiar o seu próximo, não. Odiar o seu irmão. Então, ódio sem causa. Jesus está dizendo que o ódio sem causa é passível de julgamento. Mas alguns vão dizer assim: mas eu tenho uma boa causa para não gostar daquela pessoa, pastor. Aquela pessoa pisou na bola comigo, ela me traiu, ela me prejudicou, ela me caluniou, ou ela me defraudou, me roubou mesmo, ou me feriu, ou coisa pior. Eu tenho um bom motivo para odiá-la. Será mesmo? Será que nós temos bom motivo para odiar? E Deus? Será que Deus não tinha bons motivos para nos odiar e irar-se contra nós, e ainda assim Ele nos amou? Quando Jesus diz assim: qualquer que sem motivo odiar o seu irmão é réu de juízo, nós precisamos refletir nessa partícula condicional, sem motivo. Qual é a causa que seria justa para eu me irar, para eu me encolerizar, para eu odiar, me aborrecer com alguém? Ainda assim, a Escritura diz: não deis lugar à ira. Não deixe o dia acabar bravo com alguém. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque minha é a vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Então, obviamente que nós ficamos irados. Obviamente que nós ficamos aborrecidos. Porém, nós precisamos nos controlar. Nós vemos o primeiro homicídio em Gênesis 4, Caim e Abel. E o que levou Caim a matar o seu irmão? Foi o ódio que ele contraiu do seu irmão. E Deus disse: o pecado está à porta e é seu dever dominá-lo. E nós sabemos que o Caim não dominou o seu pecado, e o seu pecado o dominou e ele assassinou o seu irmão, e o sangue de Abel clama até hoje. Então, odiar sem causa. Muitas vezes a gente pensa que nós temos um bom motivo, uma boa causa para nos aborrecer com alguém, seja lá pelo que essa pessoa tenha nos feito. A verdade é que a Escritura diz que nós podemos até nos aborrecer, mas nós não podemos alimentar esse ódio. Em segundo lugar, o desprezo. Jesus diz: qualquer que disser ao seu irmão, raca, essa é uma palavra aramaica que significa imprestável, né? Qualquer que desprezar o seu semelhante, considerá-lo alguém desprezável. O ódio, quando ele é mantido, ele se transforma em desprezo. Quando nós atribuímos ao nosso irmão um insulto, então nós enxergamos aquela pessoa com aquele insulto, aquele imprestável, palavra bem literal aqui é aquele imprestável. Mas então nós começamos a diminuir a pessoa. A altivez, a soberba, nos faz sentirmos superior a ele. E em terceiro lugar, ele diz: aquele que chamar o seu irmão louco, a expressão louco aqui é negligente, é nécio, será réu do fogo do inferno. Isso é a maldição. Nunca amaldiçoe ninguém. Nunca amaldiçoe ninguém. Se você não pode abençoar a pessoa porque o aborrecimento é grande, cale a boca.
Se eu não posso abençoar a pessoa, calo-me. Porque amaldiçoar alguém, desejar, tomando aqui as palavras de Jesus, desejando a uma pessoa vá para o inferno, eu posso estar me levando para o inferno. Aquele que disser ao seu irmão louco, aquele que amaldiçoar o seu irmão, será réu do fogo do inferno. Nunca amaldiçoe ninguém. É aí que está a diferença. Quando Jesus diz que vem completar a lei, e ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, é o contraste, é a diferença entre o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras, a lei, ela fica o tempo inteiro lutando contra os galhos, podando os galhos, a consequência do pecado. Ou seja, a vida que foi ceifada pelo homicídio. Mas o pacto da graça ataca a raiz. Enquanto a lei cuida dos galhos, do efeito do pecado, o pacto da graça se importa com a origem do pecado. E é por isso que Jesus diz que o ódio, a mágoa, o rancor, quando eles não são tratados, eles vão crescendo, se transformam em desprezo, em maldição, até que se transforma em homicídio. E aquela pessoa que odeia o seu irmão, já o matou no seu coração. Quem odeia o seu irmão, já o matou no seu coração. Por isso é que o pacto da graça vai na raiz do problema. Por isso ele diz, não se aborreça sem causa. Mas existe um outro prejuízo. Existe um grande prejuízo. Versículos 23 e 24 é a comunhão com Deus que fica quebrada. Quando eu odeio meu irmão sem causa, quando eu o desprezo... Veja bem, eu até retomei lá no começo, porque é isso mesmo. Não é quem odeia o seu próximo, não é quem odeia o seu semelhante, é quem odeia o seu irmão. Porque se nós disséssemos, não odeie o próximo, já seria razoável. Mas a advertência é mais grave. É alguém correr o risco de aborrecer-se, de odiar o irmão de fé, a pessoa que comunga, a pessoa que tem afinidade, que é irmão em Cristo, membro do corpo. Então, quando eu estou em inimizade com o meu irmão, a comunhão fica quebrada. E ele diz assim no versículo 23, quando trouxer a tua oferta diante do altar e ali lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é que se você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão. Porque muitas vezes a gente fica no modo passivo e falamos assim, mas eu não fiz nada para aquela pessoa. Ela não gosta de mim, eu não sei porquê, eu não fiz nada. O texto não está falando, se você não gosta dela, vai lá e faz as pazes. O texto está dizendo, se ela não gosta de você, vai lá e faz as pazes. Se ele tem algo contra ti, concilia-te com teu irmão. Como é que nós pretendemos ter comunhão com Deus, que nós não vemos, que está lá alto no céu, se nós não tivermos comunhão com o nosso irmão que está aqui do nosso lado? 1 João 4:20. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, mente. Como é que pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu próximo a quem vê? Então a comunhão fica quebrada. Essa é uma atitude corajosa que nós temos que ter. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra ti, vai e reconcilia-te. E Jesus ilustra isso, uma parábola no versículo 25 e 26, ilustrando algo que era real daqueles tempos. Na lei do Império Romano, quando alguma pessoa tinha uma demanda judicial e ela ia comparecer perante o juiz, como por exemplo Jesus, que é levado pelo Sinédrio até Pôncio Pilatos, ou como Paulo, que é levado pelos judeus a Festo e depois a Félix. Essa pessoa, quando ela ia ser levada a um juízo, se ambos fizessem um acordo preliminar, a pessoa estava desobrigada a comparecer em juízo.
Por isso ele fala, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Porque a lei romana permitia isso. Se eu tivesse uma demanda, aliás, se alguém tivesse uma demanda contra mim, e eu conseguisse convencê-lo e persuadi-lo diante de testemunhas a um acordo entre eu e ele só, então eu estava dispensado de comparecer a juízo. E Jesus fala, porque para que não te aconteça que ele te entregue o juiz, e o juiz ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Então Jesus compara o nosso dever de termos atos pacificadores. Como Paulo nos diz lá em Romanos 12, 18, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. É claro que às vezes não depende de nós. Jesus disse, vocês serão odiados sem causa, vocês serão perseguidos, caluniados por causa do meu nome. Mas Jesus está tratando com irmãos. Qualquer que encolerizar-se, qualquer que irar-se, qualquer que odiar sem causa o seu irmão, qualquer que disser a seu irmão imprestável, qualquer que amaldiçoar o seu irmão, se chegares diante de Deus e souber que o teu irmão tem algo contra ti. Então essa palavra de Paulo, Romanos 12, se depender de vós, tem de paz com todos os homens, é obrigatória, porque é entre irmãos. Ela não é obrigatória se depender de eu ter paz com o ímpio. Aí sim, aí eu vou me esforçar ao máximo, mas ele é ímpio. Mas Jesus está dizendo, o teu irmão. Então nós temos que ter atos pacificadores, para que não aconteça que, estando nós diante do sumo juiz, que há julgar vivos e mortos, nós não sejamos encerrados em prisões. De lá ninguém sairá até que se pague o último centavo. Irmãos, que nós possamos ter o mesmo espírito de mansidão que houve em Cristo, que sendo Deus, não se apegou ao ser Deus, mas fez pouco de si mesmo, transformou-se em servo, humilhou-se, foi obediente até a morte. Esse é o mandamento que nós temos, que nós possamos entender isso. Nós temos que tratar o nosso coração. Não adianta nós tratarmos a causa. Aliás, não adianta nós tratarmos o efeito, o homicídio. Era disso que a lei se ocupava. A graça e o mandamento de Cristo vêm para tratar a causa. A mágoa, o rancor, o ressentimento, o ódio, a cólera, o desprezo, a maldição. Faz as pazes com o teu irmão, ainda que seja ele quem tem algo contra ti. Então vem e apresenta a tua oferta diante do Senhor. Então há comunhão. Então nós temos paz uns com os outros e paz com Deus. Graças a Deus. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos. Feche os seus olhos. Oremos, irmãos. Pai, te damos graças pela tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, que guarde-a em nossos corações. Que nós sejamos capazes, Senhor, de aplicá-la e pô-la em prática. Realmente, o mandamento de Jesus é desafiador às nossas almas. Senhor, que nós sejamos capazes de nos humilharmos, de darmos a outra face, de procurarmos a paz e a comunhão uns com os outros. Senhor, transforma as nossas vidas por meio da tua santa palavra e faze-nos mais parecidos com Jesus. Que o teu Espírito Santo nos ajude. Nós clamamos e suplicamos a ti no nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre, e todos digam amém. O culto está encerrado, irmãos. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe.